Shalom, shalom, minha irmã. Vamos aprender? Porque aprendizado muda comportamento e a gente já tem entendido isso. Nosso tempo de início de ano, nós estamos nesse desafio de ler o livro de Provérbios. Porque nós entendemos que nós precisamos ser mulheres sábias, sim, mas saibas de acordo com o que verdadeiramente a palavra tem nos sinalizado. E a gente está com esse desafio não somente de ler, mas de colocar em prática o livro de Provérbios. Hoje, o nosso devocional, ele está dentro do capítulo 13. E quando nós entendemos o devocional, não é algo que eu escrevi, ou não é algo que você recebeu pela experiência de alguém. Nós estamos estimulando você, a você ler o livro de Provérbios, a você ter a sua experiência com o Senhor, a você construir a sua história, a você pegar o seu livro, o seu caderno de escrita e começar a desenvolver sim uma escrita terapêutica. Esse é o meu caderno do ano passado. Um dia desse eu mostrei o meu desse ano, que por sinal está aqui. Esse é desse ano, estou começando a escrever. Esse é do ano passado. Claro e evidente, eu tenho esses tamanhos, porque eu escrevo muito, mas você pode comprar, se você não tem o hábito, comprar qualquer tamanho, fica a seu critério. Mas eu incentivo você, que você tenha esse momento de escrita, porque não dá. A cabeça não vai guardar todas as promessas, todas as liberações, tudo aquilo que Deus tem nos chamado, nos falado, nos pedido posicionamento. Então eu sugiro que você faça isso. Leia o livro e construa você a sua experiência com Deus. Leia um capítulo por dia e vai escrevendo aquilo que Deus vai sinalizar no teu coração. A tarefa devocional de hoje é decidir. É uma decisão, é um posicionamento que nós precisamos ter dentro do capítulo 13 de Provérbios. E olha só, interessante que o capítulo 13, eu escolhi o 24 para minha experiência com Deus. Apesar de eu já não ter mais um filho pequeno, eu escolhi o 24 porque é algo muito, muito do momento, da atualidade. E eu tenho um público, tanto infanto-juvenil, né? Às vezes de criança. Hoje eu já não atendo mais criança, eu já pego de adolescente para adulto, mas eu iniciei a minha caminhada profissional atendendo criança, e então assim, foram uma vasta experiência nesse caminho. Então assim, a maior parte das vezes que uma criança chegava até nós, até mim, eu posso falar da minha experiência, o problema estava nos pais, infelizmente. Óbvio que existiam crianças que tinham déficit, que precisavam de um acompanhamento multiprofissional, que eram crianças atípicas, que são inúmeras questões que a criança poderia estar desenvolvendo. Mas quando era somente uma questão comportamental, que não tinha nenhuma demanda realmente que a gente pudesse identificar, normalmente a dificuldade estava nos pais. E eu vejo hoje que criar filhos nessa atualidade tem sido um desafio para muitas pessoas. Nunca foi fácil, na realidade, porque eu sempre falo que a mãe ela não tem manual. Quando a criança nasce, ela não vem com o botão desliga. Onde desliga? Eu sempre brincava quando meu filho era pequeno, eu dizia, meu Deus, menino, onde desliga? Porque ele não andava, ele corria, né? Ele não tinha esse negócio de caminhar como uma... Ele parece assim que ele andava preso. E ele corria. A ponto de uma vez a gente estar na igreja e vem um pastor de fora fazer uma campanha. E ele era comum ficar correndo na igreja. E não era que eu deixasse, ele não parava, eu não sabia. Na realidade era difícil controlar. E aí o pastor disse que é a mãe desse menino aqui, tira ele daqui que tá atrapalhando. Eu digo, meu Deus. Aí eu mandei o pai, na época a gente ainda vivia junto, eu digo, olha, vai pegar o menino, pelo amor de Deus, que o menino tá correndo no meio da igreja.
Mas são boas lembranças, não é mal não, eu gosto dessas lembranças, porque graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu olhando os desafios dos pais de hoje, o meu desafio, os pais de hoje, o desafio é maior. É incomparável. Porque os meus desafios eram esse. Ele corria e vinha e brincava. E ele não tinha acesso à internet como as crianças da atualidade têm. E é interessante que a Organização Mundial da Saúde, até a última vez que eu pesquisei, até 6 anos, ela sugere, a OMS, tá? 0 exposição a aparelhos de tecnologia. Zero exposição. Você tiver dúvida, eu não sei se mudou, porque eu não estou atualizada, mas até a última vez que eu tive uma das minhas aulas de especialização faz bom tempo já. Não sei se atualizou, mas até então era zero exposição a qualquer aparelho de tecnologia, até 6 anos. De 6 anos para, se eu não me engano, até 10, 11, eu não me lembro bem, era 2 horas no máximo, isso supervisionada. Então hoje os desafios são maiores, porque a gente tem os maiores riscos estão dentro de casa, que é justamente a questão propriamente das telas que nós temos acesso muito, quanto a geração vai mudando, vai nascendo crianças novas, parece que vai mais rápido, quanto mais bebê vai tendo acesso. Inclusive eu vi um vídeo de uma criança que eu realmente fiquei chocada. Ele estava tendo uma crise, ele estava dormindo e ao mesmo tempo tendo uma crise de abstinência e tendo um espasmos, deitado. Era algo assim, gente, uma coisa horrível. Isso ele estava tendo porque ele estava sentindo falta das telas. Era um bebê praticamente, uma criança não tinha 3 anos. Ele estava com efeitos assim, sérios. E é interessante que eu vi esse vídeo, mas eu não vejo ele sendo divulgado. Eu vi, e não era daqui do Brasil, era, se eu não me engano, do Japão. Mas ninguém divulga. E eu fico assim, uau, é uma cena assim, falar a verdade, é uma cena do terror. E é uma coisa assim, muito invasiva. E a gente, quanto mãe, a gente fica até pensando, uau, meu Deus, que coisa. Mas enfim, o versículo 24, ele diz assim: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Então a tarefa devocional é um posicionamento. Se de repente você está aqui e tem filhos pequenos, né? Isso eu estou falando, eu tô tentando colocar numa linha de filhos menores, porque ainda quando os pais conseguem corrigir. Já os maiores, a sugestão é interceder. Porque quando seu filho ele cria uma idade adulta, que ele já é independente, não dá para você ficar corrigindo mais. Então passou. É aquela frase que a gente fala no senso comum, que as pessoas falam normalmente, o trem passou. O trem passou e eu perdi o time. Então, quando a gente tem filhos adultos, já é uma nova estação, já é um novo tempo. Mas enquanto a gente tem filhos pequenos, qual é o posicionamento? Isso é a minha experiência, né? É quem nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Isso é muito forte, gente. Quem ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Isso é uma realidade. E a gente vê, quando a gente fala de correção, a gente fala de disciplinar, a gente veio de um tempo que a gente imaginava a disciplina só bater. A gente imaginava a disciplina a partir do contexto, toma, vamos bater. Só que a gente também entende hoje que o bater não educa. Aí as pessoas dizem, porque o psicólogo diz que não é para bater. Mas às vezes as pessoas falam sem entendimento do que elas estão falando. Porque enquanto profissional a gente não aconselha bater.
Aqui a gente fala disciplina, olha só, a disciplina elas são regras, elas são ensinos, elas são formas, instrução, elas são preceitos, elas são até punição. Mas quando a gente fala de punição, eu estou falando enquanto profissional. Quando eu falo de punição, eu não estou falando de punição física, porque vamos analisar um adulto, mesmo que seja uma mulher batendo numa criança, vamos entender dentro de um contexto de noção. Gente, isso é desleal. O tamanho, a força, o entendimento, a maturidade não tem na criança. E quando uma pessoa ela tenta corrigir a criança a partir do bater, ela é desleal. Então a gente é contra a agressão física, porque a gente entende que a agressão física não educa. Sempre que as pessoas têm esse comportamento, que chegam até mim, eu sempre costumo perguntar: você está preparado para apanhar quando você for idoso? Porque a gente tem que entender a vida a partir de uma clareza, a partir do conceito da vida real. Olha só, hoje digamos que você seja adulto e você tem um filho pequeno. Aí você bate nele, você bate nele, só que ele não vai ficar pequeno a vida toda e você não vai ficar forte a vida toda. E aí o que vai acontecer? Você vai envelhecendo e ele vai amadurecendo. O que foi que você ensinou para o seu filho? Que para ele fazer o que você quer, ele precisava apanhar. Foi isso que ele aprendeu. E quando você for idoso, sabe aquele idoso resmungão? Aquele idoso que murmura, chato, que mija nas calças. Porque se você ficar idoso, como todo idoso, ele tem várias dificuldades. Pode ter, pode não ter, né? De repente pode ser um idoso que se cuidou, que agiu de uma forma preventiva, que soube preparar para essa fase, que é muito bom, gente. Por isso que a gente fala, a prevenção ainda é o melhor caminho. Então, parabéns para esse idoso que entendeu esse processo. Mas aí a gente, por um outro lado, tem um idoso que ele não se preparou, ou então ele tem algum tipo de demanda, né? Porque quando a gente fala de idoso, a gente tem o idoso ativo, o idoso com declínio, um declínio leve, declínio moderado, declínio severo. Então, dependendo do tipo de idoso que você seja, e mesmo que você seja um idoso, digamos, bem posicionado, bem que se cuidou, você ensinou para o seu filho que para fazer a sua vontade, enquanto você era mais novo, ele apanhava, e aí ele fazia o que você queria. Então ele aprendeu isso. Ele vai fazer isso exatamente com você, infelizmente. Ele vai entender que se ele bater em você, você vai fazer aquilo que ele quer, mesmo contra a sua vontade. Isso é a realidade da vida, infelizmente. Isso não é uma regra. Então, toda regra tem exceção. Eu não estou falando uma verdade absoluta, uau, isso tem que acontecer com todo mundo, não. Nem tudo acontece com todo mundo, nem tudo acontece no mesmo tempo, nem tudo é igual para todos. Então, eu estou dando exemplos aleatórios que pode acontecer, que não significa que vai acontecer com você. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Você, quando bate, você está ensinando o seu filho a bater. Se você lá na frente for a vítima dele, eu não sei. Só você pode imaginar ou saber. Mas, de repente, ele pode ter outras vítimas e ele começar a ter esse comportamento de bater. E é por isso que a gente defende uma correção, numa forma, existem práticas educativas para ensinar as crianças. Existem regras, existem limites, existe todo um conjunto de ferramentas, de instruções que os pais podem se utilizar, se beneficiar para a educação dos filhos. E é justamente por isso que nós não defendemos o bater, porque o bater não educa. E se a intenção dos pais é educar, o caminho não é bater. Mas se a intenção dos pais é agredir, o caminho, infelizmente, é a violência. Mas vamos analisar de uma maneira muito
muito dentro da realidade. Em que momento a violência ela é uma solução? Em que momento a gente encontra a violência como uma solução? Não é solução. Imagina que a violência não é solução para nada. Agora imagina dentro de casa. Em que momento a gente tem essa ideia de que a violência ela é uma solução? Ela não é solução. Gritar não é solução. Bater não é solução. Desprezar não é solução. Fingir que nada está acontecendo não é solução. Emitir comportamento de fuga não é solução. Solução é você encarar a sua realidade de frente. É você ter a coragem de entender, olhar o teu ambiente que você está hoje. Porque o ambiente que você está hoje, ele pode ser o pior de todos, mas se você olhar com clareza, com entendimento, pela fé, com sabedoria, mudando comportamentos. Eu vou mudar o comportamento do outro? Não, você primeiro muda o seu. Você muda o seu comportamento e automaticamente você altera o ambiente. E a partir dessa alteração do ambiente, o seu lugar, o seu ambiente que você está, ele passa a ser alterado. Então a gente precisa ter clareza em algumas coisas. A gente precisa ter um entendimento de que verdadeiramente nós estamos fazendo. E eu quero encerrar justamente falando esse versículo. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama. E a gente imagina um amor que ele não tem que não tem regras, não tem limite. Eu amo, então eu não posso colocar limites. E eu amo, então eu não posso instruir de uma maneira correta. Eu amo, então eu não posso ensinar valores. Isso não é amor. Isso nunca foi amor. E a própria Bíblia, ela vem nos orientar nesse sentido. Amor não é isso. Amor é quando eu ensino a realidade para os meus filhos. Amor é quando eu apresento valores com princípios legais e legítimos. Amor é quando eu dou para eles um caminho. E quando esse caminho é em Deus, isso é amor. Que Deus ele possa abrir os nossos olhos nesse tempo. Que a gente possa ter noção das coisas, noção da realidade, noção da vida. Quando você não disciplina ou repreende seu filho, você não ama. Quem ama, de fato, não hesita em corrigir. Não tem medo de corrigir. Não teme mostrar o caminho. Quem ama, de fato, corrige. Porque se você, enquanto mãe, não corrigir seu filho, a vida vai corrigir. O mundo lá fora vai corrigir. Eles serão corrigidos por pessoas que talvez não amem tanto quanto você os ama. Então que você possa pensar nisso. Que você possa refletir sobre isso. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Fica na Shalom do Senhor.